Oi, pessoal, esse é o canal do Psicologando UFRA. E hoje eu vou apresentar para vocês um novo quadro, né? Quem acompanha a gente sabe aí que a gente grava nossos podcasts. Aqui no nosso canal a gente tem os vídeos desses episódios, mas também a gente faz algumas cartilhas, certo? Cartilhas muito completas de alguns materiais que a gente não conseguiu gravar em podcast, mas que eles ficam ali, né, de forma permanente numa cartilha de acesso fácil. Hoje eu vou falar sobre a cartilha do planejamento de estudos e manejo do tempo. É uma cartilha bastante trabalhada. Então, o que vai ser esse quadro aqui? Entendendo melhor. A gente vai trazer essas cartilhas, né? Hoje sou eu, a Cláudia, psicóloga do campus de Paraupebas, mas os outros psicólogos vão falar das outras cartilhas também. E de uma forma mais simples, mais objetiva, sobre o que a gente tratou nessa cartilha, para depois vocês irem lá e ler com mais calma, certo? Porque a gente sabe que rola inicialmente aquela preguicinha de ler um material às vezes mais completo, porque a gente não está trabalhando um folder, a gente está trabalhando um conteúdo realmente mais extenso, certo? Então, aqui nessa cartilha do planejamento de estudos e manejo do tempo, o que o aluno às vezes vai lá no nosso atendimento procurando? Eu quero estudar mais, eu quero, né, realmente fazer uma rotina ali de estudos, porque eu chego no início do semestre mais animada e depois não dá certo. Mas assim como qualquer atendimento, quando a gente se matricula numa academia, né, vai procurar um nutricionista, às vezes existe a expectativa de só tá indo buscar aquele profissional, a gente vai ter nossa vida resolvida. Claro, é um passo, mas não é o essencial, porque a gente precisa fazer a nossa parte. E aí vem a parte da responsabilização, né? A gente tem nossas escolhas, né? Você foi lá, procurou ajuda, mas o que você vai fazer com aquilo? O que você vai fazer com esse material? Então, nessa cartilha, o que a gente falou? A gente fala um pouquinho sobre como a gente aprende, né? O que a gente consegue absorver mais? Será que é só lendo? Será que é só ouvindo a aula? Será que é só vendo os slides? O que será que acontece que vai me ajudar a entender melhor? Então, assim, a gente tem ali um nível de porcentagem de absorção dos conteúdos através disso. Mais um ponto importante é a organização. Aqui a gente fala da organização do tempo, organização do ambiente, por quê? É importante a gente trabalhar com agenda, né? A agenda seria o quê? Uma coisa simples. Não tenho agenda, vou aqui fazer no meu caderno um planejamento semanal. Porque muitas vezes a gente fica com as nossas atividades só na nossa cabeça. Mas é importante a gente visualizar o que a gente precisa fazer. E não é só na nossa universidade, não. Não é só dentro dos estudos que a gente tem que se programar. A gente tem que se programar com questões da nossa vida particular, né, fora da universidade, nossa rotina de final de semana, o que a gente vai fazer com o nosso tempo. E é importante colocar isso no papel para a gente conseguir essa visualização, né, e não comprometer somente ali esse conteúdo desnecessário, às vezes tomando espaço na nossa cabeça, certo? Então, assim, falamos sobre a importância dessa organização, falamos sobre metas também, né? Às vezes o aluno, ele chega lá no início do semestre super animado, e aí estudando várias horas por dia, depois ele dá uma caída, chega na véspera de prova, e aí vem, estudei a noite toda, tal, mas será que estudar a noite toda é o importante? Será que a quantidade do tempo que você estuda é realmente o que importa? Ou será que está na qualidade desse tempo, né? Acredito que é a qualidade. Então, assim, a gente precisa ter nossos momentos de descanso, a gente precisa ter nossos momentos de lazer, mas a gente precisa estabelecer metas, né, de curto prazo, para a gente entender o que você realmente está querendo.
né? Então assim, o que acaba acontecendo? Essa disciplina aqui de entomologia é muito difícil, então eu vou só focar nela. E aí, como é que foi com as outras, né? Como é que você vai equilibrar isso? E aí vem novamente a necessidade de você organizar isso num papel, realmente. É bem simples, vocês precisam organizar num papel. São e aí vem novamente essas metas de curto prazo, o que elas ajudam? Elas ajudam a estabelecer ali a nossa rotina da semana e criar uma constância a respeito dessa rotina. Por quê? É muito fácil assim a gente ter aquela crescente na nossa motivação e depois vem uma decrescente. Mas o que é importante é manter uma constância, assim como qualquer outra atividade que a gente queira fazer, né? Seja de um exercício, seja hábitos saudáveis, então isso é importante. A gente fala um pouquinho da procrastinação, né? Procrastinação é você estar adiando sempre aquilo que você precisa fazer. Então, muitas vezes são para atividades que você considera entediante, né? Mais desagradável, e aí acaba deixando para lá. E aí, organizar isso é importante, né? Porque você vai acabar sentindo culpa, se sentindo incompetente, e aí vem a frustração. Então, a frustração, ela tá sempre ligada com a nossa expectativa. Se a gente tem expectativa muito grande em cima de alguma coisa, a gente, consequentemente, não conseguindo fazer, vai ter uma grande frustração. E é por isso que a gente precisa estabelecer metas que eu consigo alcançar. Eu não vou conseguir estudar, talvez, 5 horas por dia direto. Mas será que eu consigo estudar meia hora todos os dias realmente ao longo do semestre? Será que não é mais importante você ter ali uma permanência, né, daquela atividade do que talvez uma quantidade depois ir caindo? E aqui a gente colocou também algumas técnicas. E isso vocês vão precisar ler na cartilha, aquela técnica que vai de acordo com a sua rotina, o que vai ser melhor para você dentro da sua rotina. A gente tem algumas técnicas aqui do Pomodoro, né, associação em blocos. Isso você vai precisar realmente ler para ver o que melhor se adequa com a sua vida. Certo? Então a gente fala aqui também sobre essa consistência e se manter constante a respeito disso. Fala que os aspectos emocionais, eles realmente influenciam, né, os nossos estudos. Então, como que a gente pode cuidar disso, cuidar desse lado emocional, que é tão importante, né? E é por isso que nós, psicólogos, estamos aí nos nossos atendimentos com os discentes, e isso é importante demais. E outros fatores da vida também que vão fazer um conjunto de hábitos mais produtivos e saudáveis para você. Então, esse foi um resumo bem rápido sobre a nossa cartilha de planejamento de estudos e manejo do tempo, certo? O link dela vai ficar aqui na nossa descrição. As nossas cartilhas, elas são divulgadas nos sites da UFRA, mas essa daqui você já vai ter acesso aqui na nossa descrição. E é isso, certo? A gente se vê na próxima. Até mais, gente!